Então, na função de probe linear, nós temos essa definição aqui, onde a função de probe linear, ela faz uso de uma função de hash auxiliar com um só parâmetro, então, obviamente, é uma função de endereçamento fechado, que pode ser definido pela multiplicação ou divisão, somado com o i, que é o segundo parâmetro, que é o probe, e resto da divisão disso tudinho por m. Tá? Se nós formos produzir a sequência de índices gerados por essa função com probe linear, nós temos que seria a função de hash auxiliar mais 0 mod m, que daria a função de hash auxiliar mod m. Lembrando que a função de hash auxiliar no método da divisão, certo? Ela já tem um mod m inicialmente. Se eu fizer mod m de novo, vai gerar o mesmo valor que seria a função de hash auxiliar. E a partir daí, com 1, com 2, é simplesmente acrescentado aqui um 1, ou 2, ou 3, ou 4, e fazendo o resto da divisão de m para cair dentro de um índice válido na tabela. Tá? Então, está aqui a explicação por que esse método ele faz uma busca sequencial por uma posição vazia. O ruim desse método é que ele sofre de uma coisa chamada de clustering primário. Isso quer dizer que, se você tem chaves, posições da tabela preenchida, posições vizinhas preenchidas, e você vai calcular um novo código hash que coincide com a posição mais baixa, você vai ter que percorrer todas as outras vizinhas que estão ocupadas para poder encontrar uma próxima posição vazia. Então, você tem posições juntas, compactadas, que por isso do nome o cluster, tá certo? Que você vai ter que percorrer o cluster todinho para poder começar a encontrar posições vazias. Já o método usando o probing quadrático é diferente, não vai sofrer com clustering primário. Vamos ver uma simulação desse método. Então, está aqui a simulação, certo? Com a mesma tabela, utilizando agora probing quadrático. Vamos inserir aqui o elemento 3 na tabela, ele caiu no slot 3. Vamos inserir o elemento 7, vamos inserir o elemento 28 também, e agora vamos inserir o elemento 32, para ver onde é que ele vai cair. O 32 encontrou uma colisão e ele aplicou a função e viu que gerou o índice 4. Vamos gerar de novo aqui o elemento 61, tentar inserir o elemento 61, que ele viu que teve colisão. Vejam que ele fez uma varredura aqui e encontrou a posição 12. Vamos tentar inserir o elemento 90 para ver se tem colisão. Teve colisão, ele saiu encontrando. Mas veja que os saltos que ele dá, ele não foi linear, sequencial, tá certo? Ele dá saltos maiores que variam de acordo com uma função quadrática, tá certo? Mas notem que no momento que se teve um elemento aqui que colidiu, ele gerou as mesmas sequências a serem buscadas até encontrar uma posição vazia. Só não são números sequenciais. A função de probing quadrático ela tem um corpo um pouco diferente, em que a modificação, o efeito produzido para se gerar um novo índice, vai variar segundo uma função quadrática em i, que faz uso das constantes C1 e C2. Tá? E continua fazendo uso da função de hash auxiliar. E se formos ver a sequência de índices produzidos por essa função, nós vemos que o primeiro é a função auxiliar mod m, e o segundo vai ser C1 mais C2, o próximo já vai ser 2 vezes C1 mais 4 vezes C2, ou seja, isso é o que causa os saltos diferentes. Embora a função de probing quadrático seja melhor do que o probing linear, ela ainda sofre de clustering secundário, conforme explicado durante a simulação, em que existe uma sequência de índices gerados segundo uma função quadrática. Na hora que se calcula a primeira posição para uma chave e ela coincide com a primeira posição da sequência de outra chave, tá? Então, as demais posições vão ser ainda
buscadas. Ou seja, mesmo que não sejam lineares, elas precisam ser geradas para só então, depois delas, ter-se uma posição vazia. Não é um clustering primário porque não está um índice junto do outro, ocupado, mas são clusters secundários porque eles são gerados pela mesma função quadrática. Já o método de double hashing ou hashing duplo é o método que mais se aproxima da função de hash uniforme. Então vamos mostrar ele funcionando com uma pequena simulação. Então está aqui a estrutura setada para trabalhar com double hash. Vamos começar inserindo o 3, vamos inserir o 7, vamos inserir o 28 e agora vamos começar a inserir causando colisão. No caso 32, detectou uma colisão, ele já colocou em outro slot. Vamos colocar o 61, que houve colisão, ele já encontrou outro slot, automaticamente já numa próxima busca. Vamos tentar o 90, ver se teve colisão, ele já encontrou o outro. Vejam que não está sendo linear, estão ficando vizinhos, mas está se tendo outros resultados, outra forma de salto por buscas de índices vazios. Tá? Vamos tentar ver aqui o elemento 36 para inserir. Ele gerou aqui. Vamos ver o elemento 35, onde ele iria colidir. Veja, colidiu com a posição do 32, ele buscou uma outra posição. A função de hash duplo ela é ligeiramente diferente. Ela faz o uso de duas funções de hashing, certo? Onde ela aplica a primeira e soma com a segunda aplicada, multiplicada com o i, tá certo? Se formos ver a sequência de índices gerados por essa função de hash, nós temos que a inicial é a primeira função mod m, certo? Depois é a primeira função mais a segunda mod m. Depois é a primeira função mais duas vezes, que é o probe, duas vezes a aplicação da segunda função mod m. Então, é uma função que ela sofre influência, tá, de outras funções, de outras duas funções de hash. A primeira que dá a posição inicial e a segunda que faz variar essa posição, dependendo do probe. O probe também influencia na modificação desse índice. Tá? É uma função que tem excelentes resultados e tem algumas dicas. Tá? Você fazer a segunda função retornar um ímpar e você fazer m sendo uma potência de 2. Ou então você pode fazer m ser o número primo e a função H2 retornar um número menor do que m. Isso faz com que o double hash ele tenha excelentes resultados. E é o método que mais se aproxima do hashing uniforme. Pois bem, sabemos que no endereçamento aberto apenas um elemento ocupa um determinado slot. Isso não acontece com o endereçamento fechado porque cada slot tem uma lista que suporta diversos elementos. Então, o que acontece no caso do endereçamento aberto é quando a tabela encher? Que abordagem nós temos para resolver? E também, no caso do endereçamento aberto, qual seria o fator de carga, né, dessa tabela? Obviamente, como a tabela só tem uma posição, o fator de carga vai ser menor ou igual a 1. Tá? Porque lá, se a tabela estiver toda cheia, todo mundo vai ter apenas um elemento. Se a tabela não estiver cheia, eu vou ter slots lá que estão vazios, outros slots que estão preenchidos. Tá? No caso da tabela encher, existem diversas abordagens a serem feitas. Certo? Você vai aumentar quando ela encher completamente, ou você pode aumentar quando ela atingir um determinado limiar, que é a abordagem mais utilizada. Porque quando se chega a partir de um determinado limiar, a tabela se degrada muito devido à busca por uma posição vazia. Tá? Em ambos os casos, quando se modifica o tamanho da tabela, precisa-se fazer uma coisa que se chama de rehash, que é reposicionar todos os elementos que estão na tabela. Obviamente, isso faz sentido porque os elementos são colocados, quando os elementos são colocados na tabela,
a posição em que eles são colocados depende do tamanho da tabela. Se você modificou o tamanho da tabela, você precisa recolocá-los, tá? Então, tá um exemplo aqui, uma tabela com tamanho 7, com essas posições, uma tabela, você aumenta o tamanho da tabela para 13, obviamente você precisa ver todas as chaves que estão lá, certo? E recolocar. Se caso tem alguma chave lá que representaria o deleted, certo? Você não precisa trazer ela para cá, porque o deleted é uma posição disponível. Bem, algumas questões pertinentes de tabela hash, com endereçamento aberto. Qual a garantia de que as abordagens percorrem toda a tabela? No probe linear, nós sabemos que ele vai sequencialmente varrendo a tabela em busca de uma posição vazia. E ele faz essa tentativa, certo? M vezes, onde M é o tamanho da tabela. Então, nós temos sim uma garantia de que o probe linear ele vai varrer toda a tabela, todos os índices da tabela. Já no probe quadrático, existem pulos que são feitos de acordo com uma função quadrática em I. Tá? E durante esses pulos, certo? Não existe uma garantia de que ele visita todos os índices da tabela. A mesma coisa também no double hash. Embora faça-se uso de uma função de hash auxiliar, certo? O que acontece na hora que ele sai encontrando colisões, ele sai gerando, tentando buscar uma outra posição. Pode ser que a função de double hash não seja tão boa e que ela não produza todos os índices da tabela. Então, só existe uma garantia realmente no probing linear. É até interessante que vocês pensem num procedimento automático, num algoritmo, para determinar, certo, se um método desses daí ele consegue gerar todas as posições da tabela ou não. Até por questões práticas, na hora que você vai utilizar um probe em quadrado, que você utiliza um determinado C1 e um C2, para evitar o perigo dele dele ficar sem gerar algum índice da tabela. Outra questão pertinente também é como é que você vai lidar corretamente com equals e hashcode. Nós sabemos que questão de hashcode, código hash, dois objetos que são diferentes podem ter o mesmo código hash. Tá? E isso surge porque o tamanho da tabela normalmente é muito menor do que o universo de chaves que você tem disponíveis. Tá? Então, o equals é algo que implica igualdade de tudo dentro de um objeto. Tá? Já o hashcode é para onde ele vai ser mapeado, para que índice ele vai ser mapeado. Então, o que nós temos na realidade é que o equals ele implica em hashcode. O equals é algo muito mais forte. Dois objetos podem ter o mesmo hashcode, mas não serem iguais. Dois objetos que são iguais, obrigatoriamente, eles têm o mesmo hashcode. Tá? Então, é importante saberem disso para, na hora que estiverem utilizando o código hash, vocês saberem que um é mais forte do que o outro. Perdão, a forma certa de utilizar esse hashcode. Então, por exemplo, quando se utiliza uma coleção lá, um array list, em que você quer guardar um tipo dentro do objeto, você diz, eu vou sobrescrever o meu método equals. Para poder ele procura utilizando o método equals. Aí você preenche o método equals, onde o corpo do equals é retornar se o objeto com que ele está comparando, você compara os dois hashcodes. Isso daí já é suficiente para poder quebrar o seu sistema, porque você está usando a semântica do hashcode, a igualdade do hashcode, que é algo mais fraco, para dizer que dois objetos são iguais. Então é preciso ter muito cuidado com isso. E quando lidando com tabelas hash, em termos de Java, pacote do Collections Framework, existe aí uma classe abstrata chamada Dictionary, que define o dicionário de dados, e existe uma implementação de tabela hash que é HashTable. Essas implementações eles já lidam com o par chave-valor, tá? E essa implementação de tabela hash, ela também implementa outras interfaces como map, por exemplo, que é um mapeamento,
tá? Mas utilizando a teoria de tabela hash, de o uso de uma função de hash que pega uma chave, gera um índice e vai e guarda o valor lá naquele índice que vai estar associado a essa tabela.